Como você sabe, o Bahia dominou plenamente o jogo de ontem e venceu o Sport por 2-1 na Arena Fonte Nova lotada, né? Mas a pergunta é, duas perguntas, tá? Primeiro, o Bahia foi supremo no jogo? Acho que essa pergunta é fácil de responder. Sim, foi, não é? 35 chegadas no gol do Kaique França, 17 dentro da barra, o Kaique França tendo que se virar. Essa pergunta é fácil, né? Mas a segunda pergunta é, o quarteto mágico do Bahia funcionou? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Eu acho que o quarteto mágico do Bahia funcionou e não funcionou também, tá? Por quê? Porque por mais que o Bahia tenha ido na meta do Sport 35, 37 vezes durante o jogo todo, chutes a gol e tal, desses chutes todos, ou dessas cabeçadas, ou finalizações, por exemplo, 17 tenham sido no gol do Sport e o Kaique França fazendo milagres, né? Até que 2 bolas entraram, beleza, mas o Kaique França fazendo milagres. Teve um momento do jogo que sim, o quarteto mágico do Bahia funcionou, mas teve outro momento que não funcionou, tá? Lembrando, não é querendo tirar o mérito do Bahia, mas o Sport jogou praticamente sem meio de campo. Infelizmente, o meio de campo do Sport ontem não deu certo. O Mariano Souza começou com o Fábio Matheus, com o menino do São Paulo, o Vilhena e o Felipe. E infelizmente o Felipe não marca ninguém. O Hélito Araújo fala isso sempre, mas realmente ontem eu vi o Felipe não marca ninguém. Tanto não deu certo aquele esquema de jogo do Mariano, que ele sacou o Pedro Vilhena ainda no primeiro tempo e colocou o Zé Roberto. E olha só, gente, olha só, o treinador do Sport não teve medo de jogar para cima do Bahia dentro da Fonte Nova. Tava perdendo o jogo, sacou um cara do meio de campo para colocar um atacante, velho, sabe? E aí você diz assim, pô, mas deixou o meio de campo exposto. A verdade é que hoje o Sport tem dificuldade nesse setor. O Sport precisa contratar um volante bom de marcação. Precisa contratar um cara que cria o jogo. Talvez esse jogador possa ser o Lucas Lima. Tem aí o Christian Tite Ortiz, né? Que pode fazer essa função também. E tem o Lucas Lima. Lucas Lima sabe jogar bola? Sabe. De certeza ele é um cara que vai dar um toque de qualidade no meio de campo do Sport? Vai. Mas aí a gente tem que saber. E ele quer jogar bola? E ele vai vestir a camisa realmente e vai... Tipo, não, vamos embora, vamos ganhar jogos. Vamos ter que esperar, né, para saber. Porque assim, uma coisa foi o Lucas Lima no Santos agora, foi rebaixado. Outra coisa pode ser o Lucas Lima 2024, no Sport, um clube que, entre aspas, colocou ele na vitrine há 10 anos atrás. Porque sim, se você não lembra, Lucas Lima era da base do Internacional, foi para o Sport em 2013 e foi no Sport jogando a Série B que ele conseguiu acesso para a Série A e foi um dos craques do Sport ali daquele ano. Tanto é que ele voltou para o Inter e o Inter vendeu o jogador para o Santos, na primeira passagem dele pelo Santos, tá? Aí o Lucas Lima até foi cotado depois para jogar no Barcelona e tudo mais, acabou indo para o Palmeiras, contrato milionário com o Palmeiras. Enfim, a história do Lucas Lima vocês conhecem, né? Mas esses caras aí, ó, você tá vendo Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauli e Everton Ribeiro. Porra, um meio de campo de luxo, né? Que funcionou e não funcionou ao mesmo tempo, tá? Porque eu achei, por exemplo, o Caio Alexandre e o Jean Lucas um pouco mais apagado ontem. Um pouco mais apagado. Claro que fizeram jogadas, claro que chutaram em gol. Claro, gente, claro. O Sport abriu muito o meio campo. O meio de campo do Bahia jogou sozinho. E claro que eles tiveram ações ofensivas. Mas achei eles um pouco mais apagados do que o Cauli e do que o Everton Ribeiro. O problema do Cauli é que o Cauli parece que está ansioso demais e não conseguiu converter nenhuma bola dele em gol. Mas foi o Cauli que deu passes para muitas investidas importantes do Bahia. Se não me engano, teve um lance que o jogador, eu não sei qual foi o jogador do Bahia, que tirou do goleiro Kaique França e o jogador, o zagueiro do Sport tirou de cima da linha, né? Aquele lance foi Cauli que deu a bola para o cara cobrir o goleiro do Sport, sabe? Então,
a gente pode dizer assim, mas o Cauli está ansioso. Concordo, ele está um pouco ansioso sim. Eu acho que ele está naquela ânsia de querer fazer gol, porque ele vê o Everton Ribeiro jogando bola, né? Aí vê o Jean Lucas fazendo gol, aí vê o Caio Alexandre com essa paradinha aí de o Bahia não tem jeito, tal. O Bahia não tem jeito, é o mundo. O Caio Alexandre agora mudou o refrão. Antigamente era o Lion, não tem jeito, agora é o Bahia não tem jeito, o Bahia é o mundo. Tá nesse marketing com a torcida do Bahia. Então, eu acho que o Cauli meio que sentiu um pouco isso, sabe? Porque ele era, tipo, soberano ali no meio campo do Bahia e agora ele está dividindo atenções com outros 3 jogadores, né? E ele anda meio, assim, ansioso. Outra pessoa que estava um pouco ansiosa ontem foi o Biel. O Biel estava louco para definir. Eu vi muito torcedor do Bahia criticando o Biel, cara, mas eu acho que o Biel jogou uma boa partida. Sabe? Eu acho que o Biel jogou uma boa partida, sabe? Sinceramente. Tava ali meio esquentadinho, claro, calor do jogo, meio que arrumou uma confusão ali com o Fabrício Domingues, mas eu acho que o Biel jogou um bom jogo, tá? Tanto é que foi uma investida do Biel, um passe na frente, que ele ia buscar, mas acabou sendo muito longo, que deixou o Tassiano cara a cara com o goleiro e ele só fez cobrir o Kaique França, né? Golaço do Tassiano, tá, gente? Mas eu acho que o Biel jogou bola, tá? Então, esse meio-campo do Bahia, ontem, funcionou. Funcionou porque o Bahia chegou muito na zaga do Sport, mas também teve a facilidade dos jogadores do Sport não saberem marcar o meio-campo do Bahia. Teve isso também. Ali no meio-campo o Bahia jogou sozinho. O Sport jogou bem na zaga e jogou bem no ataque, digamos, mas a zaga ficou meio desprotegida porque o meio-campo não funcionou. O meio-campo do Sport não funcionou. Antes não tivesse funcionado o ataque do Sport, mas se tivesse funcionado o meio de campo, talvez o Bahia não tinha chegado 35 vezes no gol do Kaique França. Poderia ter chegado 20, mas não chegava a 35, entende? E aí, mesmo o ataque do Sport não funcionando muito, talvez mesmo assim beliscava um gol. O Sport, gente, precisou de apenas 4 investidas para cima do Bahia para fazer um gol. Lembrando que o Sport fez um gol com o Gustavo Coutinho. Gustavo Coutinho colocou uma bola na trave. Teve um lance do Kaique, eu acho que foi o Arthur Kaique, que foi sozinho. Eu acho que foi impedimento, tá, gente? Mas eu vejo tanta gente falando que não foi, que eu tô com vontade de ver o lance de novo para ver se foi impedimento ou não. Mas o Arthur Kaique foi na cara do Marcos Felipe, cara. Na cara do Marcos Felipe. E marcaram o impedimento. E teve o outro lance, o quarto, enfim, que foram 4 jogadores do Sport contra 4 do Bahia. E o Zé Roberto não teve a inteligência de passar para o Fabrício Domingues ou passar para o Romarinho, ou era o Gustavo Coutinho, já não lembro, e chutou uma cafofa, recuou a bola para o Marcos Felipe, né? Então, o Sport, cara, ele foi... Eu não vou dizer que o Sport foi letal, tá? Não vou dizer isso. Mas o Sport, aparentemente, eu acho que o torcedor do Bahia não vai entender isso, mas o Sport parece que ele foi mais assertivo do que o Bahia. Porque foi 4 vezes e fez um gol e colocou uma bola na trave. O Bahia foi 1000 vezes no gol do Sport. Claro, gente, o que o torcedor do Bahia tem que entender é o seguinte. Quando a gente perde um jogo com culpa do goleiro, a gente culpa o goleiro, né? Quando a gente ganha ou perde um jogo, sei lá, mas o nosso goleiro faz uma excelente partida, a gente tem mania de tirar o mérito, talvez, daquele time que foi agressivo, no caso o Bahia, e enaltecer o goleiro. Claro que o Kaique França fez um partidaço, mas nem por isso o time do Bahia não funcionou. O time do Bahia funcionou, o ataque do Bahia funcionou, o Bahia foi para cima. Só que o Kaique França estava numa noite inspirada, tarde e noite inspirada. Mas o Bahia teve tantas oportunidades de fazer gols que acaba com que o Sport, com 4, aparentemente foi mais assertivo que o Bahia. Porque teve 4 chances para meter uma bola no gol e uma na trave, gente. Entende? O Bahia teve, sei lá, 35, 17 no gol para fazer 2 gols. E lembrando que o último gol do Bahia, o segundo, o Kaique França já não estava no gol, pô. Foi o Felipinho tomou um traço do menino lá de 16 anos, o carinha cruzou na área e o Ratão cabeceou sozinho, cara. Já não tinha o Kaique França. O Kaique França foi pego totalmente no contrapé. Então facilitou a vida também do Ratão, não é? Porque o próprio Cássio Cardoso, jornalista da Bahia, disse que para fazer um gol no Kaique França, só mesmo sem ele estar no gol. E foi o que aconteceu. Claro que isso não tira o mérito do Bahia. Mas eu acho que o Sport, a proposta de jogo do Sport funcionou. O problema do Sport foi não ter um meio de campo. Se o Sport tivesse um meio de campo organizado, que combatesse o meio de campo do Bahia,
talvez as coisas teriam sido diferentes, tá? Bom, deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera!